Olá, você já parou para pensar sobre a volta de Cristo? Quando Cristo Jesus voltará? A Bíblia diz que Ele voltará. A certeza que nós cristãos temos é que Ele voltará em breve. A sua volta será eminente, pode acontecer a qualquer momento. Mas durante toda a história, muitas foram as pessoas que ousaram marcar a data da volta de Cristo. Mesmo o próprio Cristo dizendo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, que daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas mesmo com a advertência do Filho do Homem, os homens, ano após ano, durante toda a história, se empolgaram em marcar a data da volta de Cristo. Uma ação que gera uma reação, e muitos seguiram a esses falsos profetas que marcaram a data da volta de Cristo, e muitas religiões surgiram desses falsos ensinos, marcando falsamente a data da volta de Cristo. Eu quero refletir com você, a partir desta ideia, na história. Você vai ver que são muitas as vezes. E alguns movimentos que começaram marcando a data da volta de Cristo e até hoje ainda existe, muito embora tiveram que reformular os seus cálculos e mudar os seus conceitos. E aí a gente vai analisar se vale a pena acreditar no que estes movimentos dizem. As previsões do fim do mundo que não deram certo. E isso não é de hoje. Enchentes, congelamento e até intoxicação via gás que existe na cauda de cometas. Fenômenos naturais. Tudo isso já foi apontado como causa do fim do mundo, e isso há séculos. A segunda vinda de Cristo, vale salientar, fazer um parênteses aqui, que a maioria das pessoas, dos cristãos e até dos que não são cristãos, que se ousam a marcar a data da volta de Cristo, esperam a segunda vinda de Cristo. Mas há um grupo que espera a terceira vinda, porque caíram na loucura de marcar a segunda, e a emenda saiu pior do que o soneto, e o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e esse grupo ensina que Cristo já voltou em 1844, a segunda vez, e agora aguardam a terceira vinda. Vamos esperar para ver. Vamos seguir o nosso raciocínio. No século I, os primeiros cristãos esperavam a segunda vinda de Cristo na geração seguinte à sua morte. A própria Bíblia, lá em Tessalonicenses, Paulo adverte, ademoestando os irmãos que não era assim como eles estavam imaginando. No ano 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1235. É uma praxe normal dos que se ousam marcar a data da volta de Cristo recalcular. Primeiro aparecem afirmando a data, não acontece naquele ano anunciado, refazem os cálculos e marcam de novo, e muitos marcam e remarcam várias vezes. Cuidado. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, que a maneira de julgar se um profeta fala através de Deus é analisar o que ele falou. Se aconteceu exatamente como ele falou ou não. Se não aconteceu exatamente como ele falou, esse profeta não é de Deus, é falso profeta. E muitos falsos profetas e falsas profetisas surgiram na história. E nós vamos analisar muitas dessas falsas profecias
e até hoje o mundo não acabou. Vai acabar. Tudo isso é artimanha do inimigo para tirar do coração e da mente das pessoas o verdadeiro significado da vinda de Cristo para julgar essa terra. Ele virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá. Em 1504, o pintor Sandro Botticelli acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra começaria em 3 anos e meio depois de 1500. Não aconteceu. Em 1533, anabatista Melchior Hoffmann previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria, segundo ele, em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Outra confusão que faz é a questão dos 144. A religião que prega que só salvarão 144 mil e eles estão perdidos, porque tem mais de 144 dentro da própria seita que dizem já estar salvos. Vamos em frente. Em 19 de outubro de 1533, o matemático Michel Staff calculou que o juízo final começaria às 8 horas daquele dia. Decepção, não começou. Em 1892 a 1911, o piramidolista Charles Piazzi Smith concluiu a partir dos estudos da dimensão das pirâmides de Gizé que Cristo voltaria entre 1892 e 1911 e não voltou. Em 1901, a Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901 e Jesus não voltou. Em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. Mais uma vez, não aconteceu. Algumas profecias. Vamos analisar. No ano 365, o bispo de Poitiers anunciou que o mundo acabaria naquele ano. Não acabou. No ano 500, Hipólito de Roma, Sexto Júlio Africano e Santo Irineu de Lyon previram o fim do mundo para aquele ano. Também não aconteceu. De 799 a 806. São Gregório de Tours calculou que o fim do mundo aconteceria entre 799 e 806. Também não aconteceu. O ano 800. Depois de ter errado sua primeira previsão, Sexto Júlio Africano refez seus cálculos e cravou o fim do mundo para o ano 800. Errou de novo. Observe esse detalhe. Eles sempre fazem uma previsão, marcam uma data, não acontece naquela data, eles refazem o cálculo. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. 5 de abril de 1534. Jean Martins previu que o Apocalipse aconteceria naquele dia e que apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada. Mais uma vez, errou. 1537, o astrólogo francês previu 4 previsões, possíveis datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Errou em todas. No ano de 1600, o mundo acabaria até 1600, acreditava Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante. Também não aconteceu. Em 1814, Joanna Schultke, de 64 anos, anunciou que estava grávida do menino Jesus. Olha só. E que ele nasceria no Natal de 1814. Ela morreu justamente no dia que o bebê era esperado. E uma autópsia médica comprovou que ela não estava grávida. Em 1843, o fazendeiro William Miller, depois de anos de estudos, concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria entre 21 de março de 1843. Pregou isso durante 25 anos
e na data exata não aconteceu nada. Como todos os outros, refez os cálculos e marcou para 21 de março de 1844. Também não aconteceu nada. Posteriormente, para 22 de outubro de 44, e também não aconteceu nada. Ele arrematou vários seguidores que decidiram que a data seria 22 de outubro de 44. Como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram dos seus bens, surgiu um movimento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. E alguns dos seus seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, baseada no movimento millerista, quando Guilherme Miller marcou a data da volta de Cristo e também não aconteceu. Em julho de 1999, interpretações de um dos textos atribuídos a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para aquele mês. O ano de 1999, sétimo mês, do céu virá um grande rei do terror. 99 passou, 2000 chegou e Jesus não voltou. Os antigos até tinham um costume de dizer 1900 irá, mas 2000 não chegará. Nós já estamos em 2017, não sabemos quanto tempo ainda teremos, mas a certeza viva na mente do cristão permanece. Jesus vem buscar a sua igreja. Ele vem sobre as nuvens de forma triunfante buscar aqueles que o aguardam para a sua segunda vinda. Em 2008, o ministro Ronald Wayland, da Igreja de Deus, disse que centenas de milhões de pessoas morreriam a partir de 2006 e que começaria o pior momento da história humana. Ele previu também que no outono de 2008, os Estados Unidos deixariam de ser uma potência e não existiria mais. Mais um falso profeta que foi desmascarado pelo tempo. Em 2011, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele reviu a data de 21 de outubro do mesmo ano e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Assim como Guilherme Miller, que marcou a data para 43, não aconteceu, remarcou para 44, em maio não aconteceu, em outubro não aconteceu, voltou atrás, mas os seus seguidores não deram o braço a torcer e surgiram uma nova doutrina, examinando assim a doutrina do santuário, o juízo investigativo, que Jesus teria voltado à terra, teria voltado em 1844, mas não à terra, e entrado no santuário celeste para realizar o juízo investigativo, que agora estaria realizando. Vamos chegar lá mais à frente. É sempre sinônimo de confusão os falsos profetas marcarem a data do fim do mundo ou da volta de Cristo. Datas simbólicas. No ano 389 a.C., 389 a.C., os romanos temiam que a cidade, que era o centro do Império Romano, fosse destruída naquele ano, o que representaria o fim da civilização moderna. A queda de Roma só aconteceu em 476 depois de Cristo. 992 a 995. A Sexta-feira Santa coincidiu com a Anunciação do Senhor, o que para muitos cristãos era sinal da vinda do anticristo no prazo de até 3 anos. Mais uma vez, não aconteceu. 1º de janeiro do ano 1000, os cristãos europeus acreditavam que a virada do milênio teria o fim do mundo. Já estamos em 2017. O ano 1033, o Apocalipse aconteceria no 1000º ano da morte de Jesus Cristo. Como ele morreu com 33 anos, seria em 1033. Esta previsão foi revista e muita gente acredita que ele vai voltar agora em 2033, quando completar 2000 anos da morte de Cristo. Em 1284, o Papa Inocêncio III previu que o mundo acabaria no ano que marca os 666 anos do surgimento do islamismo. Mais uma vez, não aconteceu.
Em 1555, o teólogo francês calculou que a humanidade já existia há 6.845 anos e que não passaria dos 7.000 anos de existência. Portanto, de 1555, teríamos mais à frente 155 anos. Mais uma vez, não aconteceu. Em 1656, alguns cristãos acreditavam no fim do mundo para esta data, já que este é o suposto número de anos entre a criação e o dilúvio, de acordo com a Bíblia. Também não aconteceu. Em 1658, Cristóvão Colombo concluiu que o mundo foi criado em 5.343 a.C., ou seja, que o mundo havia sido criado 5.343 anos antes de Cristo e que duraria 7.000 anos. O 7 é um número magnífico, né? Logo ele terminaria em 1658. Ele não contou o ano zero e a contagem dele também não deu certo. No ano 2000, a virada do milênio seria o marco do juízo final. E a tecnologia teria relação com isso. Na década de 7, imaginava-se que os computadores poderiam entrar em colapso por não saber identificar a diferença entre as datas 1900 e 2000. Esse erro de cálculo levaria ao caos e desencadearia teorias como apagões, holocaustos nucleares. Previsão ficou conhecida como bug do milênio. 2000 passou, já estamos em 2017 e nada aconteceu. Também fenômenos naturais eram sempre atribuídos ao fim do mundo. No ano 79, o filósofo romano Sêneca previu que a Terra iria se transformar em cinzas. Tudo o que vemos e admiramos hoje vai queimar no fogo universal, que inaugura um mundo justo, novo e feliz. Aí veio a erupção do vulcão Vesúvio, que soterrou Pompeia e levou muitos romanos a acreditarem que era o começo do fim. Mas o fim não veio. Em 1186, João de Toledo previu o fim a partir de um alinhamento de vários planetas. Também não aconteceu. Em 1º de fevereiro de 1524, o fim do mundo começaria a partir de uma enchente em Londres. No dia previsto, não choveu. Não teve enchente. 20 de fevereiro de 1524, um alinhamento dos planetas em Peixes foi interpretado pelo astrólogo Johannes Stoffer como o fim dos tempos. O peixe se foi e os tempos continuam a serem contados. No dia 5 de abril de 1719, o matemático Jacob Bernoulli previu que um cometa se chocaria contra a Terra nesse dia. Não aconteceu. Em 1780, moradores da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, pregaram o fim do mundo quando uma tempestade de neve escura caiu na região. O fenômeno ocorreu por causa da fumaça das queimadas das florestas, neblina e tempo encoberto. Mais uma vez, não aconteceu. Em 1805, o ministro presbiteriano Christopher Love previu a destruição da terra depois de um terremoto, seguido por uma era de paz onde Deus seria conhecido por todos. Não aconteceu. Em 1881, o astrônomo Camille Flammarion descobriu que as caudas dos cometas incluem um gás mortal chamado cianogênio. E aí a passagem do cometa Halley, em 1910, virou verdadeiro motivo de pânico coletivo. O medo era que a humanidade fosse intoxicada pelo gás mortal que vinha na cauda do cometa. O Halley passou e vai passar e não se concretizou. Em 29 de abril de 1988, de novo o cometa Halley. Desta vez, Leland Jensen previu que ele seria puxado para a órbita da Terra nesta data, causando grande destruição. Não aconteceu. Em 5 de maio de 2000, Richard Noyle
previu que um alinhamento dos planetas no céu faria com que uma espessa camada de gelo congelasse todo o planeta. Não aconteceu. Eventos também são associados ao fim do mundo. No ano 66 ao ano 70, os essênios, uma seita judaica que existiu na Palestina, esperavam que a batalha que tiveram com os romanos nestes anos fosse a batalha final da humanidade. Não foi. 1346 a 1351, a peste negra foi interpretada como um sinal do fim dos tempos. Não foi. 1648, o rabino Shabtai Tzvi esperava a vinda do Messias para este ano. Depois que errou, mudou a data para 1666. Também não aconteceu. Em 1666, como o número 666 é tido como o número da besta, os europeus temiam que o ano fosse o ano do Apocalipse. O medo aumentou depois do grande incêndio de Londres, que foi encarado sinal da ira de Deus. Também não acabou. 1806, na cidade de Leeds, uma galinha começou a colocar ovos com a inscrição "Cristo está chegando". Depois descobriram que tudo não passava de uma farsa. A mensagem era escrita à tinta pelo dono do animal, que colocava os ovos de volta na galinha. Olha só, já tivemos a menina que chorava pedra de cristal pelo olho. Sempre acontecem essas coisas. Em 1914, as testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo. Em 1914, desde a sua fundação. Em 1870, os seguidores pregam que o juízo final chegará em breve, desde então. Mas não chegou em 14, mais um falso profeta desmascarado. Em 10 de setembro de 2009, o início das atividades do grande colisor de Hadron gerou a desconfiança entre pessoas que acreditaram que a colisão de partículas poderia criar um buraco negro que acabaria com a Terra. Não aconteceu. Nesse emaranhado de profecias surgem e iniciam-se seitas e crimes também ocorreram. Seitas, crimes e suicídio coletivo inspirados no fim do mundo. Vamos lá. No dia 21 de dezembro de 1954, a Irmandade dos Sete Raios avisava que o mundo seria destruído por uma enchente nesta data. Não veio. Em 1969, Charles Manson previu uma guerra racial apocalíptica para o ano e ordenou 2 assassinatos, inclusive o da atriz Sharon Tate, esposa do diretor de cinema Roman Polanski, para desencadeá-la. Foi preso, está preso até hoje. No dia 23 de abril de 1990, a profetisa Elizabeth Clare disse que uma guerra nuclear começaria naquele dia e refugiou-se com seus seguidores com estoque de suprimentos e armas. Nada aconteceu. No dia 28 de outubro de 1992, o pastor Lee Chan-hin, da igreja Tami, da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para esta data. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de pessoas que esperavam o fenômeno, mas 4 pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores. 26 de março de 1997, Marshall Applewhite, líder da seita Heaven's Gate, disse que uma nave espacial viajava através do cometa Hale-Bopp e que a NASA ocultava esta informação do grande público. O suicídio aparecia como forma de evacuar a Terra para que as almas dos seguidores pudessem embarcar na nave e conhecer outro nível de existência humana. O líder e seus 38 seguidores se mataram. Veja a que ponto chega o fanatismo das pessoas, seguindo falsos profetas, falsas profecias, líderes ambiciosos que enganam e distorcem a verdade da palavra de Deus. Nós vimos em Marcos, capítulo 13, dá para a gente pegar do começo do capítulo para a gente ter um entendimento melhor.
quando Jesus, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios, falando da beleza, da magnitude do templo. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? O homem sempre quer saber. E aí Jesus começa a explanar. E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Cuidado, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. O que mais temos ouvido é de guerra e rumores de guerra, e muitos dessas foram motivos para se marcar a data da volta de Cristo. Cuidado. E quando ouvirdes, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes e tribulações, estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Jesus começa a intercalar um monte de coisas que iriam acontecer, mas no final você vai ver que ele deixa claro que o dia e a hora só Deus sabe. O homem não tem condições de saber. Não tem condições de saber. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Você sabia que ainda existem várias nações onde o evangelho ainda não foi pregado? O que Jesus disse, importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Existem ainda no mundo moderno várias nações onde o evangelho ainda não penetrou. E os loucos continuam marcando a data da volta de Cristo. Quanto, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis mais o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e o farão morrer, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, por estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui Jesus começou a traçar algo que era previsto para a nação de Israel. A profanação do templo por Antíoco Epifânio, a destruição daquele edifício que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Porque depois de destruído, de caído, os foram atrás de saquear e buscar o ouro que tinha no templo, reviraram pedra sobre pedra e a profecia se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra. Mas é preciso entender o contexto em que Jesus falou. É preciso entender. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naquele dia haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. O fim virá, será terrível, mas os que acreditam e creem, conforme as Escrituras, serão salvos, serão libertos, serão poupados. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Falsos cristos
Reverendo Munce dizia o Messias, no Brasil tem o Henri Cristo e tantos outros aí afora, o Maitreya. É só você pesquisar e você vai ver que muitos Cristos têm aparecido por aí. Mas vós vedes, eis que vos de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá. Aí ele já entra na grande tribulação. É preciso saber distinguir. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. A segunda vinda de Cristo é desta maneira: o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, logo após os poderes do céu serem abalados. Não como alguém profetizou para 1843 e 1844 e depois mudou a conversa, dizendo que na realidade ele não veio à terra, mas entrou no santuário e estaria agora examinando as nossas vidas para ver quem tem direito à salvação. Abram os olhos. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Que coisas? Ele fez um apanhado de várias coisas concernente a Israel e concernente à humanidade. Ele está falando agora da questão dos poderes do céu serem abalados, da grande tribulação. Ele está falando de um momento qual nunca houve nem jamais haverá igual. A vinda de Cristo será desta maneira. E nós, os que esperamos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com Ele, como diz Tessalonicenses. Orai, olhai, vigiai. No verso 30. Assim, o verso 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E muitos que ouviram isso acreditavam que era aquela geração que estava viva. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. A questão de geração para o Senhor não é a mesma ideia que nós temos. A nossa geração é uma, a gente morre e vem outra geração. Deus tem o tempo nas suas mãos. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, está em todo lugar. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os homens que tentam marcar a data vão sempre quebrar a cara e serem desmascarados pelo tempo. Sempre foi assim e sempre será. Mas isso tem um propósito maléfico. Fazer com que as pessoas desacreditem da verdadeira mensagem que Jesus está voltando. Tantas datas marcadas é um único propósito do inimigo de desacreditar a verdadeira mensagem que Jesus vem. Não se esqueça, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Verso 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Foi Jesus quem disse. Todos os que quiseram marcar a data quebraram a cara, foram desmascarados. E todas as religiões que começaram marcando a data são desacreditadas, não são dignas de aceitação, porque começaram com erro, com mentira. Mesmo que mudaram a doutrina depois, inventaram, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Não sabemos a hora que Jesus virá, mas sabemos e cremos que ele virá. O inimigo sabedor disto usa os homens para marcarem falsamente a data, para tirarem da mente das pessoas a verdadeira visão correta de que ele virá. Não sabemos o dia nem a hora. É tudo um propósito do inimigo para tirar o verdadeiro conhecimento da mente humana. A verdadeira mensagem
Jesus está voltando. Por mais que marquem a data para 2033, para 2010, para 2015, para 2020, não importa. Jesus virá, meu irmão. Jesus virá, meu amigo. E isso não depende de você crer ou não. Ele virá. O mundo terá um fim. Os novos céus e a nova terra serão criados e recriados, e a paz reinará conforme está escrito, independente de você crer ou não. Mas cuidado, não deixe de crer na palavra por causa dos falsos profetas, das falsas religiões. E todas elas se intitulam como a verdadeira. Chamam para si a questão de serem a única verdadeira. A verdade não cabe mentira. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deus não é Deus de confusão. Deus não se confunde. Deus não se engana. A palavra de Deus não volta para trás vazia. Ela cumpre o que Ele prometeu. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Tantas vezes marcar a data não vem mais não. É como Pedro diz, né? Muitos dizem, desde que os pais dormiram que ouvimos dizer que virá. E vão se acostumar com isso. E vão deixar de lado. E quando menos esperarem, o Senhor virá e os pegará de surpresa, dormindo, como as 10 virgens. As 5 prudentes estavam atentas, muito embora os boatos não deram ouvidos, e tinham as suas lâmpadas com azeite, que representa o Espírito, e esperavam pacientemente a vinda do noivo. À meia-noite, eis o grito. O noivo chegou. Todas acordaram, mas 5 que não eram prudentes estavam com suas lâmpadas apagando. Não tinham o azeite. Pediram emprestado às 5 prudentes. As 5 prudentes, não, para que também não falte a nós. Vão aos mercadores e comprem. Elas foram. E quando voltaram, a porta estava fechada. Não a porta da graça que uma profetisa profetizou em 1844, depois do grande desapontamento, dizendo que quem não acreditou naquela mensagem estava condenado. E depois voltou atrás. Não. A porta se fechará realmente quando o noivo voltar e buscar a sua igreja. Aí sim, sem ter ninguém previsto, sem ter ninguém marcado data, ele virá e concluirá a sua obra. Aí a porta se fechará. E ele termina o capítulo 13 dizendo: e as coisas que vos digo, digo-a a todos, vigiai. Meu amigo, minha amiga, não sei a que religião você faz parte, não sei o que você crê ou deixa de crer, mas o motivo desse vídeo é única e exclusivamente para te alertar. Jesus está voltando. Os falsos profetas têm um papel definido nessa história. Tirar a verdadeira visão da vinda gloriosa de Cristo. Eles querem avacalhar e levam seguidores e mais seguidores. O Guilherme Miller, quando começou, levou quase 50 mil pessoas. Marcou para 43, não aconteceu. Marcou para 44, não aconteceu. Pulou fora, voltou atrás, se converteu, voltou, reconheceu o seu erro. Os seus seguidores não deram o braço a torcer. Trouxeram novas visões de Ellen White e tantas outras, firmaram outras doutrinas, juízo investigativo, porta da graça fechada, sonda, enfim. Criaram outros tantos para justificar um erro. Começou no erro, não tem como dar certo. A palavra diz, Jesus está voltando. E esta palavra não pode ser contraditória. Ele vem. Independente do homem marcar datas e mais datas, ele vem. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. E a religião que começar marcando o dia já começa errado. E não tem como dar certo. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Que todos os seus sonhos, planos e projetos possam se realizar na presença do Senhor. E que você possa estar convicto, preparado, atento, para não ser confundido na volta de Cristo. Porque mais um pouquinho e Ele virá. O dia e a hora não sabemos. Não nos cabe especular. Mas a certeza precisa estar viva em nosso coração. Jesus vem. Prepara-te.